Porque é que é tantas vezes difícil atingir o que queremos? Ora, no programa de hoje vamos estabelecer uma conversa sobre como é necessário mudar os pensamentos, assumir o controle das nossas vidas para alcançar resultados, aqueles que no fundo qualquer um de nós julga ter direito a atingir na vida. Nossa conversa vai decorrer com dois convidados que passo a apresentar e cumprimentar. Aliás, já estiveram connosco no passado mês de janeiro. Cristina Gonçalves, por um lado, Ricardo Laranjeira, por outro. Muito bom dia, Cristina Gonçalves. Olá, bom dia, Marta. A Cristina Gonçalves é licenciada em Engenharia Física, com especialização no ramo de Biofísica e Biomédica. O Ricardo Laranjeira é licenciado em Comunicação Empresarial, com pós-graduação em Finanças Empresariais aplicadas à comunicação. Também o cumprimento, muito bom dia. Bom dia. Ambos são, no fundo, cofundadores, sócios na comunicação mais eficaz e são, nesta empresa, formadores, consultores e coaches. E fazem este tipo de formação em contextos tanto empresariais como pessoais. Aliás, estão na região para mais uma ação, vêm frequentemente e a próxima formação acontece nos dias 16, 17, 18 e 19 de abril no Hotel Pestana Palms, ali na zona do Lido, e é sobre esta temática que vamos abordar hoje. Muda os seus pensamentos, comande a sua vida. Fica então o convite para que nos acompanhe nesta conversa. Ricardo Laranjeira, uma vez mais entre nós, para esse workshop, essa formação, no fundo, sobre como atingir determinadas metas nas nossas vidas. E suponho que essas metas podem ser estabelecidas a nível pessoal, mas também profissional. É assim? É verdade. Aliás, é verdade, até porque este workshop está desenhado para... neste momento aqui no Funchal para decorrer durante a noite, portanto para ser em horário pós-laboral. Isto significa que é para todas as pessoas, é para as pessoas que estão a trabalhar, é para as pessoas que não estão a trabalhar, é para as pessoas que têm desafios na área profissional, é para as pessoas que têm desafios na área pessoal, na área dos relacionamentos, é a nossa vida em todos os seus aspectos. É abrangente, digamos assim. Curiosamente, hoje faz um ano que a Troika entrou nas nossas vidas, os noticiários fazem questão de vincá-lo. Estamos numa fase de mudanças no mundo inteiro, mas também particularmente em Portugal, na região também. Algumas profecias quase que as tememos, não é? Tememos encarar o dia seguinte porque não sabemos aquilo que será anunciado, aquilo que nos é destinado. É necessário saber lidar com estas questões também. Isto é um desafio tremendo, porque é um desafio. Nós neste momento, provavelmente na história da humanidade, vivemos o período mais desafiante que já foi conhecido. Informação, ainda agora, Marta, falávamos antes, quando entramos, sobre as questões dos mercados financeiros e sobre toda esta questão do que é o mundo real e do que é o mundo virtual. Nomeadamente estávamos a ouvir aquela notícia do BES, da queda do BES e do aumento de capital. E o impacto que estas coisas têm em todos os produtos que foram sendo criados à volta da economia, da finança, e depois o impacto que isto tem na vida das pessoas, nomeadamente as pessoas que, mesmo que não estejam presentes no mercado bolsista, ouvem uma notícia do tipo: o BES, que é um banco forte, talvez um dos bancos mais fortes a nível nacional e prestigiado, quando tem uma queda de 26% quando abriu a Bolsa de Lisboa, as pessoas não percebem o que é que se está a passar. Mas há uma coisa que elas percebem: há um impacto emocional e na sua percepção do que é que está a acontecer. E o que acontece é que a pessoa retém, nas notícias que houve, esta e outras, que o BES caiu 26%. E é isto há que ser necessariamente mau e vai ter reflexos na minha vida. Temos um telemóvel a interferir. E entretanto, então o que é que acontece com isto? O que acontece é que
quando uma situação destas se passa, é necessário nós estarmos completamente centrados e perceber que o que é a realidade e o que é que não é a realidade e como é que esta realidade interfere e anula o nosso espaço. Anula o nosso espaço de pensamento, de criação, de desenvolver novas ideias, de criar, de estarmos constantemente a criar a nossa vida, porque isto condiciona-nos. Acredita que tem impacto nas nossas vidas, ainda que se diga que a crise é também uma oportunidade, ou pode ser uma oportunidade? Marta, eu não só acredito que isto tem impacto, como eu e a Cristina, ela poderá falar também sobre isso, como isto tem impacto nas nossas próprias vidas. Nós estamos a falar disto, nós já experienciámos isto, e sempre que nós saímos do foco, até nós próprios, sempre que nós nos focamos nas notícias. Veja bem, quando nós vemos a Madeira, nós temos, ao viajar pela Companhia Aérea Nacional, são-nos atribuídos uma revista e um jornal. Sim. Eu e a Cristina temos por hábito, não é, Cristina? Temos por hábito evitar o máximo possível as notícias. Claro que queremos estar com a atualidade, mas quanto baste. Quando nós nos inundamos do que é que são as notícias da atualidade, a nossa vida paralisa. Então, quando nós recebemos 4 publicações, porque nós, ao viajarmos juntos, temos direito a 2 jornais e 2 revistas, nós inundamos-nos de informação da Troika, que chegou há um ano, do desemprego, disto. É verdade que isto está lá, isto é um facto. Agora, qual é o impacto que isto pode ter na minha vida, que me paralise, que não me deixe progredir, que não me deixe entrar em ação, que não me deixe ter ideias, que não me deixe avançar. Que me paralisa, no fundo. E isso acontece muito. Portanto, a nossa mente, aliás, dizem-no na comunicação mais eficaz, é grandiosa, mas também pode ser destruidora. Queres explicar um pouco, Cristina Gonçalves? Exato. A nossa mente é sem dúvida, e na minha opinião, portanto, as maiores descobertas que se fizeram no fim do século passado e no início deste século prendem-se exatamente com o poder da mente. Isto tem-se vindo a falar muito, existe muita literatura sobre isto, as pessoas começam de alguma forma até a acreditar e a banalizarmos um bocado o conceito de que nós podemos mudar os pensamentos e mudar a vida e por aí fora. O certo é que, de facto, toda a realidade externa, tudo o que eu manifesto no exterior surge primeiro com um pensamento interior. Tudo o que se constrói na vida, todas as grandes construções, as grandes ideias do homem surgem sempre primeiro com um pensamento, com uma visualização interna, para depois ser manifestado no exterior. E, portanto, o que acontece na nossa mente é que ela é dividida entre 2 partes, para simplificarmos, entre a mente consciente e a mente subconsciente. Portanto, a mente consciente ocupa aproximadamente 10% da nossa capacidade de pensamento. E é a mente que nós estamos a utilizar agora. Portanto, a parte mental, que é racional, que julga, que analisa, que pensa de maneira consciente. O nosso subconsciente é onde guardamos toda esta informação e que ocupa aproximadamente 90% da nossa capacidade e que funciona de uma maneira automática. Ou seja, todas as funções dos nossos órgãos, do nosso corpo, estão a ser comandadas pela mente subconsciente. Se nós tivéssemos que pensar que tínhamos que respirar, que o coração tinha que bater, que tínhamos que mover os músculos, nós não conseguíamos aguentar, não conseguíamos sequer movimentar-nos ou funcionar dessa forma. Não conseguimos preparar o pequeno almoço. Não conseguíamos fazer nada disso. Então, o que acontece é que o problema, e a maioria das pessoas não o sabe e não o conhece, é que nós criamos a nossa realidade baseada naquilo que pensamos. Isto quer dizer o quê? Que se eu, a maioria do meu dia, estou a ter pensamentos de medo, de insegurança, de ansiedade, de preocupação, conscientemente, eles estão a inundar e estão a ser guardados na mente subconsciente. E de maneira não consciente, portanto, de maneira muito subliminar, esses pensamentos vão ter influência na nossa vida. Portanto, estão ali sempre presentes. Estão ali sempre. Estão a moer, como nós dizemos. Exatamente, aqui, e estão a projetar. Então, o que se costuma dizer é sempre: a mente subconsciente é uma mente que não pensa por si própria, ou seja, a mente subconsciente diz sempre que sim a tudo. Então, se eu digo a mim próprio constantemente: isto está mal, estamos em crise, não vai haver bom resultado, eu se calhar vou perder o meu emprego, eu provavelmente não vou ter dinheiro suficiente, eu estou sempre a pensar nisto, a mente subconsciente diz: sim, senhor.
E aceita. E sem querer vamos projetar isso na nossa realidade exterior. É como se estivéssemos a atrair isso para a nossa própria vida, mas é através daquilo que pensamos. Daí se falar tanto do pensamento positivo, é focarmos no que queremos e não no que não queremos, que é exatamente o que nós todos fazemos quando estamos a ver o noticiário, quando estamos preocupados com tudo o que está a acontecer, estamos a focar-nos no que não queremos que aconteça na nossa vida. E isso vai, digamos, acumulando-se ao longo, às vezes, de anos, não é? Certo. Mas é possível, no fundo, combater esses aspectos negativos que é sempre que possível, é sempre possível. O grande segredo ou a grande magia que nós podemos fazer nas nossas vidas é sempre interior. Ou seja, a realidade exterior, como o Ricardo referiu, não a podemos alterar. Há factos que são factos. O que podemos alterar é a maneira como eu reajo e penso sobre essa realidade exterior. Portanto, eu posso sempre, e sou a única pessoa que tem o comando para controlar os meus pensamentos. E cada vez mais, e está provado cientificamente, cada vez mais os médicos e os parapsicólogos e os psicólogos, todos começam a chegar à conclusão que até as próprias questões de saúde são todas geradas pelo nosso pensamento. Os pensamentos negativos, emoções de tristeza, portanto, vão alterando a bioquímica do corpo e vão gerando doenças. Ou seja, quando nós falamos em metas e aquilo que queremos atingir na nossa vida, a saúde também é algo fundamental. Portanto, nós queremos estar saudáveis, nós queremos estar bem. Então temos que mudar a maneira como pensamos, o que parece quase um contrassenso. Então eu quero estar bem de saúde no corpo e tenho que mudar a maneira como penso. Sim, exatamente. E é tão fácil quanto isso. E há pessoas que o conseguem fazer. Há pessoas que passam por desafios. Todos nós quase sabemos de um caso de alguma pessoa que venceu uma doença que parecia incurável, fatal, que estava vaticinada até inclusive pela medicina, que essa pessoa não sobreviveria àquele impacto dessa doença. E a pessoa, pela sua força de vontade, e a sua força de vontade e persistência já traduz por trás, na sua base, na sua gênese, traduz um pensamento. Tudo começa num pensamento. Este estúdio onde nós nos encontramos, este micro que nós temos à frente, tudo nasce em algum ponto através de um pensamento, de uma ideia. Alguém começou a desenhar isto num estirador, num projeto, começou a desenhar este micro, esta mesa, estas cadeiras, tudo que está à nossa volta, tudo nasce, tudo começa numa ideia. E é isto que tem que estar aqui subjacente. Para além disso, é importante perceber a questão das pessoas, quando se estão a focar no que não querem, estão-se a focar efetivamente no problema. E quanto mais nós focamos no problema, a questão é simples, é simplesmente isso. É focarmos na solução em vez de estarmos claramente focados no problema. Porque no problema só vamos encontrar mais aspectos e mais detalhes magníficos do que é o nosso problema. E isto entramos num processo de quê? Vitimização. Vitimização. Quando nós entramos neste processo de vitimização, nós entramos num ponto que tem a ver com não assumir a responsabilidade. Não assumir a responsabilidade. Já agora, este workshop, esta formação que propõem para os próximos dias, muda os seus pensamentos, comanda a sua vida, baseia-se, enfim, nestas palavras iniciais que aqui produziram e está direcionada ou está esquematizada para ser dada em 15 passos diferentes. Sim, em 15 princípios. Em 15 princípios. Portanto, é facilitador, penso eu, da formação, esta divisão ou esquematização da formação. De qualquer forma, esse primeiro passo tem a ver com aquilo que acabou de dizer, com assumirmos a responsabilidade daquilo que somos hoje. Portanto, tudo aquilo que somos hoje foi, no fundo, ou surgiu a partir de passos que fomos dando na nossa vida. É isso, Ricardo Laranjeira? Bem, somos culpados. Responsáveis. Gostamos mais da palavra responsáveis. Está certo. Responsáveis. Tem uma carga responsáveis. Tem uma carga menos pesada. Menos pesada. Agora, de facto, é claramente quando nós começamos num percurso na nossa vida para algo, para um objetivo, mas essencialmente para grandes metas, porque nós aqui nesta formação diferenciamos claramente
claramente o que é um objetivo e o que é uma meta. Ok? Mas há diferença para vós? Para nós há diferença.